Nos preparando para o início do Evangelho de hoje, vamos fazer a leitura preparatória com o livro da coleção Fonte Viva, escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Além dos outros, não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes ao impositivo do trabalho diuturno, criando coragens, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperam? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos, mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que extraordinário estamos fazendo. Boa noite a todos. Continuando o nosso Evangelho, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos todos reunidos em seu nome. Agradecer por esse dia maravilhoso que Ele nos deu, por as bênçãos recebidas, pela nossa família, pelo mês de março que vencemos e, com certeza, o mês de abril. E que a paz de Jesus nos ilumine sempre para o caminho do bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre conosco, nos protegendo em todos os momentos. Obrigada, Senhor. Boa noite aos presentes, boa noite aos desencarnados, boa noite à direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, dou boa noite a todos aqueles que diariamente participam do Evangelho do Centro Espírita Allan Kardec e cumprimento também aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais. Nesta noite, nós vamos tentar compreender um pouco mais uma passagem dos Evangelhos, onde Jesus diz o seguinte: é do capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai, onde Allan Kardec nos esclarece a respeito dos diferentes estados da alma na erraticidade. Allan Kardec se baseia
no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, onde está escrito o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, tornar-vos-eis para mim, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. É uma passagem bastante interessante, porque Jesus primeiro se dirige ao nosso coração. Não se turbe o vosso coração. É que nós temos uma preocupação extremamente grande com o que vai acontecer conosco depois da morte, ou seja, o nosso retorno à pátria espiritual. Porque quando nós viemos aqui para o planeta, nós temos o esquecimento. Esquecemos o local de onde viemos e temos muita curiosidade de saber para onde nós vamos. E essa curiosidade acompanha o homem desde o início dos tempos. Sabemos que está dentro de nós as leis morais, e entre elas está a imortalidade da alma. Nós sabemos que nós somos um espírito imortal que vai retornar à pátria espiritual. Então, desde o início da pré-história, o homem já era enterrado com seus pertences porque acreditavam que ele iria utilizá-los na pátria espiritual. Só que cada uma das civilizações, cada uma das religiões anteriores ao cristianismo e posteriores ao cristianismo, também esclarecem que nós vamos para algum lugar. Só que as explicações não são muito convincentes. Na antiguidade, antes de Jesus, nós acreditávamos que iríamos para um local, uns chamavam o inferno de Hades, de Tártaro, outros chamavam o céu de Olimpo, de Campos Elíseos, dependendo da civilização, só que nós tínhamos o conhecimento de que iríamos voltar para a pátria espiritual. E foi o que Jesus disse: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Significa o quê? Que nós, quando retornamos à pátria espiritual, vamos estar em um local de acordo com a nossa evolução evolutiva. Vamos utilizar o conceito mais conhecido de nós, que é o do cristianismo. De acordo com o cristianismo, existem 3 locais possíveis para onde a alma vai. Os maus vão para o inferno, os bons vão para o céu, só que não havia um local onde colocar os espíritos que nem eram tão bons para ir para o céu, nem tão maus para ir para o inferno. Então foi criado o quê? O purgatório, onde os espíritos permanecem um tempo e depois vão para o céu. Só que essa explicação não nos satisfaz. Então, Allan Kardec coloca que a promessa de Jesus é nos levar para onde? Para a pátria espiritual. E todos nós temos a vontade de ir para locais positivos na espiritualidade. É o nosso sonho. Muitos espíritas pensam sonho, quando retornar à pátria espiritual, ir para a cidade de nosso lar, que fica sobre o Rio de Janeiro, a cerca de 2 quilômetros acima da crosta terrestre, onde lá vivem espíritos que já podem ser considerados bons. Então, o nosso sonho é ir para lá. Mas, cada um vai para o local de acordo com o seu nível evolutivo. Por exemplo, um espírito mau, um assassino, teria condições de ir para nosso lar, ele que muitas vezes desencarna aqui na Terra, numa prisão, numa situação difícil? Não. Então, a espiritualidade, Kardec colocava, em 1857, quando lançou o Livro dos Espíritos, espíritos viviam em espécie de acampamentos, ou seja, em cidades. Foi necessário passar em torno de 150 anos para que, através do Chico Xavier,
através da sua mediunidade e de outros médiuns, viessem mais informações a respeito da espiritualidade. Então, segundo o espírito André Luiz, e tem em outro livro também, intitulado As Sete Esferas da Terra, ali os espíritos nos colocam os locais para onde nós vamos depois que retornamos à pátria espiritual. Então, os maus, vamos usar até um cacofonismo, os mais maus, vão para onde? Vão para o primeiro lugar, que é chamado de Treva, que fica lá no centro da Terra. É uma região de completa escuridão para espíritos em processo de evolução. Estão iniciando o processo de evolução, então ainda não são bons o suficiente para ir para outros locais, eles acabam ficando lá. Mas é transitório, porque uma das leis do universo é a lei de progresso. Significa que todos vão progredir. Aqueles que estão lá, no tempo necessário, vão ficar o tempo necessário lá, e depois serão transferidos para outros locais. Então, acima da treva, nós temos o abismo, que também é um plano de sofrimento, de expiação, também para espíritos em processo de evolução, porque a evolução é uma constante no universo. Todos nós estamos sujeitos a leis de evolução. Homens, animais, plantas, planetas, o universo todo está evoluindo. Depois vem a parte onde nós estamos, que é a crosta terrestre, onde estão espíritos encarnados e também aqui junto conosco nós temos espíritos desencarnados. Depois vamos indo para as regiões um pouquinho mais elevadas, que nós chamamos de umbral, que são o local onde ficam os espíritos já com uma certa evolução, não tão bons para ir para as regiões superiores, mas ali eles acabam permanecendo e dali eles vêm para o mundo espiritual através da reencarnação. Depois nós temos as regiões superiores, locais onde só tem acesso para bons espíritos. Então nós temos a região da arte, cultura e ciência, é uma região dedicada ao quê? Àqueles espíritos que estão trabalhando pelo desenvolvimento intelectual e artístico da Terra. Lá estão esses espíritos que trabalham por nós, fazem a sua evolução, de lá eles vêm para nos trazer o quê? Para nos trazer também a sua contribuição. E temos a sexta região, que é o amor fraterno universal, é um plano onde reina o amor, a compaixão e onde os espíritos se dedicam ao auxílio mútuo e auxiliar a todos nós. Então, aqueles grandes espíritos que vieram ao planeta, um Gandhi, uma irmã Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, são espíritos que vêm dessa região para quê? Para trazer a sua contribuição para o desenvolvimento do planeta. E depois nós temos a última região, que é a região das diretrizes do planeta. É um local onde residem os espíritos responsáveis pelo planejamento e evolução da Terra. Nós sabemos que nesse local está Jesus, que é o responsável pela evolução da Terra. Então, com estas rápidas pinceladas, a gente compreende que quando formos de volta à pátria espiritual, e todos nós vamos retornar, vamos estar em que tipo de local? Local de acordo com a nossa evolução aqui na Terra. Se nós nos preocupamos com a nossa evolução espiritual, nós vamos para um local mais elevado. Se nós ficamos basicamente preocupados com a parte material, nós vamos ficar aqui na crosta terrestre até que sejamos convidados a retornar novamente através da reencarnação. Então, é isso que Jesus veio nos dizer, que vou preparar-vos lugar, ou seja, ele iria de volta para a espiritualidade, para o local onde ele estava, e lá ele iria aguardar. E também disse o seguinte, e depois que eu me for, virei outra vez. Normalmente a gente pensa que Jesus vai retornar ao planeta, mas não, ele já veio. Através do quê? Através da doutrina espírita, que veio reviver ou reavivar ou nos esclarecer de uma forma correta os ensinamentos de Jesus e também os ensinamentos e o conhecimento dos espíritos para que, quando retornarmos à pátria espiritual, nós tenhamos consciência de para onde vamos. É como fazer uma viagem. Quando nós vamos fazer a viagem, nós procuramos conhecer o país para onde vamos. E enquanto nós estamos encarnados aqui no planeta, estamos nos preparando para retornar à pátria espiritual. Eu agradeço a todos e peço que agora, neste momento, nos preparemos para a oração
fazendo uma irradiação para aqueles espíritos que estão necessitando. Pode ser um nosso familiar, pode ser um amigo. Nesse momento, vamos enviar a nossa oração para eles e depois teremos o encerramento, teremos a oração final e o encerramento. Obrigado a todos e boa noite. Aquele ruído foi um microfone aberto que ficou ali. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Agradecidos que somos por esse momento. Um momento que vamos pedir. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ampare, nos proteja, que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare sempre para o caminho do bem. Pedir que a espiritualidade amiga vá até os hospitais, leva o consolo e o carinho a todas as pessoas que lá estão. Que Jesus ampare a todas as pessoas e também vá a todos os nossos lares desse povo aqui que faz o Evangelho, levando harmonia, levando paz, mas principalmente amor e fé. Que a paz esteja em todas as casas, amparando e protegendo a todos e guiando sempre para o caminho do bem. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos dá. E muitas vezes só sabemos reclamar. Muito obrigada por esse momento de oração e te oferecemos a nossa noite, nosso dia de manhã, e que a Tua paz nos envolva sempre para o caminho do bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. E assim, terminando mais um Evangelho, convidando e agradecendo a todos, convidando para o próximo Evangelho e pedindo a espiritualidade bondosa que estão nas nossas casas, que os nossos colegas de trabalho aqui do Centro Espírita Allan Kardec, se for preciso e merecido, que venham até o Centro Espírita, que nós atenderemos com muito amor e muito carinho. E que a paz de Jesus esteja sempre em nossos lares. Muita paz a todos, que assim seja.